Bom, boa tarde. Então, eu sou a Berenice. Junto com a Cláudia, a gente vai só se apresentar rapidinho, depois eu sigo na fala do que nos tocou. Então, assim, inicio dizendo que é uma satisfação bastante grande. A minha formação principal, digamos assim, o eixo principal é a educação especial. Toda a minha trajetória enquanto professora no município de Porto Alegre, que já são 21 anos, é nas salas de integração em recursos, então, fazendo hoje, agregando o dito AEE, né, a partir da política maior do MEC. Mas tenho história, eu inicio lá no magistério também, sou professora normalista, e sempre foi minha paixão, estive na educação infantil, estive como contratada em turmas do Estado, para depois, então, permanecer mais tempo nesse trabalho de sala de integração em recursos. E tenho experiência também na formação continuada, ligada ao grupo de pesquisa UNIE, aqui da URGS, que é núcleo que trabalha com as questões de educação especial e os instrumentos de tecnologia para isso, em cursos de 180 horas, também pude compor aí esse grupo por alguns anos. Então, estar aqui no PNAEC, né, sempre estive próxima à alfabetização pela função que exerço na sala de integração em recursos, apesar de ser um grupo bastante diferenciado, os alunos que compartilhamos, professores da educação especial com professores de sala de aula, hoje, para mim, eu não tenho como romper uma lógica de trabalho conjunto, né? Eu só consigo enxergar o meu trabalho no trabalho conjunto lá do ensino fundamental, junto aos colegas, tanto de sala de aula quanto das outras funções da escola. Eu sou a professora Cláudia, eu trabalho com alfabetização, então, portanto, sou uma alfabetizadora desde 1995, na rede municipal de Porto Alegre, e de lá até aqui, sempre trabalhando com os alunos pequenos. Nos últimos anos, eu estava no laboratório de aprendizagem, também trabalhando com as dificuldades, os entraves nas aprendizagens dos alunos. E este ano, para os próximos, até os próximos, estou na coordenação pedagógica da escola onde a Berê trabalha também. E reforço a questão da parceria, que vai aparecer um pouquinho no final da nossa apresentação, que todo o trabalho da escola tem que gerar a partir de uma parceria. Ninguém está sozinho, apesar da gente se sentir sozinha muitas vezes, a gente tem que procurar ajuda no outro, porque é o outro que vai nos dar o suporte e nos levar adiante e a gente fazer com que os nossos alunos aprendam. Então, com a palavra. Então, assim, o que tocou para nós, né? Foi poder fazer uma análise, não tão específica, mas a ter como tema disparador a atividade, então, que vocês tiveram, as PAs, no caso, né, as professoras alfabetizadoras orientadas por vocês, né, os orientadores de estudo. Então, a gente parte desse ponto. E, por isso, o nosso título, Uma Carta, Algumas Histórias e Muitas Práticas, né? Então, assim, foi uma atividade... Foi uma atividade que disparou muitos encantos no que vocês nos devolveram, né? Vocês nos devolveram para cada formador as suas respostas, cartas-respostas, e alguns exemplos das cartas das PAs, que trocaram entre elas. Então, assim, só para contextualizar, né, toda a nossa atividade, é quase como fazer um feedback de toda a nossa trajetória da formação dessa edição do PNAEC nesse momento, né? Partimos de avaliação diagnóstica, pensamos na importância da sequência didática, como o fazer do professor no cotidiano, e aquele ponto que, no meu caso, como educadora especial, foi de uma graça enorme ter que me aprofundar desse tema e
trazer isto para uma análise em relação aos processos inclusivos. Então, o que tem a ver diferenciação pedagógica com processos inclusivos e o que a gente pode pensar a partir daí. Opa. Então, assim, a gente brincou um pouco, eu e a Cláudia, ali no selecionar essas questões, porque, na verdade, a carta é só um instrumento, ele foi eleito como um instrumento que é um gênero, né? Um gênero linguístico. Então, é um dos fatores dos quais trabalhamos no PNAE. Então, mas que, na verdade, apareceram muitos modelos de como essa comunicação foi executada na prática, né? A gente teve retorno de professores ou de OEs que não escreveram cartas, que escreveram e-mails, que fizeram bilhetes. Então, acabou que a carta também se transformou em outros instrumentos, pelo adiantado da hora, pela modalidade daquele professor ou daquele orientador de estudo encaminhar a atividade. Então, por isso, a gente resolveu pensar a carta como um elemento simbólico de comunicação e trazer isso como um elemento extremamente importante do trabalho conjunto na escola. Porque sem comunicação, sem isso que a Mariana acaba de dizer, né, que o trabalho partilhado, a importância do trabalho partilhado, de poder estar com outros na escola, outros profissionais, né. Então, a gente brincou, trocou ali algumas informações que a gente usa com os elementos tecnológicos da modernidade, né. Então, o WhatsApp poderiam ser feitos, a gente escreve cartas de modo bastante tradicional ainda, tem gente que gosta de fazer isso, a gente poderia utilizar o computador, a gente poderia utilizar as reuniões, os conselhos de classe, para trocar os elementos daquela atividade da carta. E ali, no final, a gente brincou ainda que, como nós vamos ter que ficar mais tempo trabalhando, é provável que a gente nem consiga fazer uso desses e a gente vai ter que fofocar, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que conversar. Porque, na verdade, a gente já faz muito isso, inclusive em horários não oficiais. Na hora do cafezinho, na hora do intervalo, é muito raro que a gente não se pegue falando, né, a Cláudia encontra com a Berenice, não consegui falar contigo hoje, olha, esse aluno, temos que fazer tal coisa, o que ficou de recurso? É aí, muitas vezes, que a gente consegue trocar. Não que seja legitimado e que deva ser, mas acontece. Então, assim, muito mais pela importância da comunicação. Com essa atividade, o que a gente pensou, então? Desse retorno que vocês nos deram, a gente achou de enorme valia, de uma riqueza fantástica, para a gente poder compartilhar, então, os elementos que surgiram. A gente elencou algumas questões, não é nenhuma categoria de análise de juízo de valor, de nenhuma forma, é simplesmente apontar os elementos que foram recorrentes, que aconteceram mais vezes, né? Então, aí a gente traz o que aparece muito nas trocas das cartas, né? Vocês vão ter lá do lado esquerdo de vocês, são os recortes, então, das cartas das orientadoras de estudo de vocês, e do lado direito, então, teremos os recortes das cartas das PAs. Então, a gente pode observar, né, que muitos elementos dizem respeito à afetividade e reciprocidade, assim. Cartas lindas, generosas, como dizia a Bela, no sentido de, ali, aquele termo, passo a tuas mãos esses belos aprendizes, né? É o comprometimento que a Débora falava antes, muito mais do que envolvimento, né? Eu estou dizendo para o outro que esses eram alunos que eu dediquei 1 ano de trabalho e que eu estou passando para ti, e tipo assim, olha, tu tem uma responsabilidade nas mãos para seguir com o trabalho esse que eu já iniciei e que não está terminado. Então, além de manter a questão da afetividade, dessa questão cordial que aparece muito, é muito forte o elemento de reciprocidade. Outra questão que aparece é muito o chamar a atenção de vocês em relação à organização de tempos e espaços, né? E que vocês veem, a gente viu isso desde a fala das colegas que trabalharam
como eixo gestão, né? A importância desses espaços organizados, não só das sequências didáticas, né? Mas a organização no geral, assim, tendo momentos onde que no espaço esse trabalho seja visível, tenham pontos de visibilidade. Aqui eu trouxe também uma questão importante, que é as turmas multisseriadas, né? Como aparece também essa diferença, é uma diferença, é um trabalho bastante diferenciado. Eu trabalhar com uma turma no mesmo nível, mesmo tendo diferentes níveis de aprendizagem, é uma coisa, e eu trabalhar com 3 níveis de educação, primeiro, segundo, terceiro ano, com as mais... É bastante diferente. Então, o tipo de modalidade que eu vou ter que usar aí para ensinar vai ser outro. Organização de horários também aparece. A diferenciação pedagógica aparece bastante na estrutura do texto, no discurso de vocês no texto, né? Então, assim, 1 ou mais alunos de inclusão e com dificuldades de aprendizagem. Atividades mais individualizadas, são algumas pistas que vocês trazem, que levam a esse ponto na escrita das cartas, né? Aqui, é claro que eu vou contar um pouquinho como é que surgiu esse trabalho, assim, de poder levantar essas questões. Quando eu comecei a receber as cartas do meu grupo, então, de formação, claro que eu vou botar o óculos da inclusão, da educação especial. Então, eu fui marcando sem querer, fui fazendo realmente um recorte e fui colocando em vermelho, destacando para que eu pudesse enxergar quais as cartas que apareciam elementos de inclusão. Em muitas cartas apareceram elementos de inclusão. E a gente começou a se questionar, então, o que é isso? Isso tem a ver com diferenciação pedagógica? Porque também o grupo trazia isso pontualmente nos encontros presenciais. Falamos disso. Então, a gente via essa evidência ali bastante forte. Aparecia a questão dos níveis de alfabetização. O que eu achei bastante rico é que isso ficou... se evidencia, mas não é somente isso, todos os outros elementos, né? E esse seria, talvez, o que a gente aguardaria mais, né? Porque falar de avaliação diagnóstica, já discutimos sobre isso. O primeiro ponto que a gente tem é separar por níveis, mas não é só isso. Então, os níveis aparecem, mas aparecem trazendo elementos também que eu achei rico, que é essas estruturas, né? Bom, eles foram até aqui, estão no nível alfabético, agora precisam aprofundar outras questões de análise da palavra e de questões mais complexas. A ação docente é uma questão que aparece também, e é claro que com esse conceito do que é o fazer do professor, no sentido de que ação docente, no sentido de ser o fazer do professor, muitas concepções de aprendizagem, né? Diferentes concepções de aprendizagem. Também vai aparecer... Eu estou procurando não citar para não me alongar pelo adiantado da hora, mas vocês receberão os PPTs e vão poder se enxergar ali. Aqui, a gente não optou por não colocar nem o início, as letras iniciais dos nomes de vocês, para deixar uma questão bem diversa. Relações de comportamento também é uma questão que aparece bastante, né? Algumas queixas do comportamento dos alunos, outros fazendo questionamentos, fazendo encaminhamentos desses tipos de comportamento que a gente considera que muitas vezes não favorecem a aprendizagem, né? Tipo, olha, presta atenção que nesse grupo tem algumas situações que são difíceis de lidar, né? Então, já aponta também as questões, especialmente de indisciplina. Então, fechando assim, o que a carta nos revelou, o que ela pode mostrar, né?
certamente vocês observaram isso também. A gente está aqui só organizando o pensamento mais didático para poder aprofundar as nossas ações, para a gente poder enxergar as relações que esse trabalho teve nesta edição, né? Então, aparecem ali todos esses elementos: afetividade e reciprocidade, organização de tempos e espaço, diferenciação pedagógica, níveis de alfabetização, ação docente, diferentes concepções e relações de comportamento dos alunos. Certamente nós teríamos outros elementos para colocar. A questão matemática aparece também. E aí, aqui é só o modo, como eu falei para vocês, que começamos a pensar, né? Esse destaque em vermelho foi o modo que eu pude utilizar, né, para poder enxergar. Era o meu óculos ali, o meu fazer, o meu ser professora, que recebia, então, as cartas e que ia procurando. Naturalmente, assim, né? Isso é uma coisa importante, porque cada uma, a Denise também falou disso, a modalidade de cada professor, uns vão ser mais para o eixo, dependendo das suas formações, para a questão da alfabetização, outros mais para a matemática, e aí vai. Bom, todos esses elementos ali estavam na carta: diagnóstico, sequência didática e diferenciação pedagógica. Aqui a gente faz 2 destaques, né, de uma PA, que fala da questão do diagnóstico, né? Nela encontram-se 2 alunos de inclusão na turma, né? Um com laudo e outro sem laudo. Isso já aponta para uma situação diferente. Os alunos com inclusão, de inclusão, são E, MB, ela vai falando quem são, vai citando, com laudo e C sem laudo. Ambos tiveram um crescimento bom ao decorrer do ano. E destacou-se bastante, pois desenvolveu muito bem, aceitando com entusiasmo e dedicação, as atividades adaptadas. É outro sinal ali que a educação especial está se atravessando nesse discurso. No final do último trimestre, já estava lendo, escrevendo com um pouco de dificuldade, pois é muito ansiosa, erra muito por distração, e assim ela segue, então, falando destas crianças em especial. No relato de uma OEA, que aponta mais para a questão do diagnóstico, no sentido de buscar elementos da inclusão aqui, não que o diagnóstico, a avaliação diagnóstica que se aponta no PNAE, que é para isso. A inclusão foi o tema mais abordado por vocês. Essa OE relata na sua devolução de cartas. Trata-se de um tema polêmico e difícil, imagina, né? De chegar a um consenso, pois cada realidade é única. Para cada aluno, temos que ver uma estratégia de trabalho. No entanto, percebi que, apesar da angústia demonstrada, todos vocês relataram progressos dos seus alunos. Precisamos observar esses alunos com mais atenção, não os comparar aos demais. Então, também aqui tem muitas pistas importantes, realmente, para a gente pensar. O que aqui a gente traz, né? Por que tem aí alguns destaques da lei, né? A lei de acessibilidade, a lei brasileira de inclusão, 2015, foi a última lei que sai, ela permaneça, tomara que ela permaneça, e que vai falar exatamente daqueles pontos onde as professoras relataram, da questão de quem é o público da inclusão, que tipo de diagnóstico precisa, o que é adaptação curricular, e aqui é o nosso ponto. Só listamos aí, né, um pouquinho do que essas leis vão se aprofundar e o que elementos a gente poderia tirar da lei para se aproximar, então, do que nós estamos falando aqui. As questões de acessibilidade, desenho universal, de tecnologia assistiva, que vão estar misturadas nas nossas ações na sala de aula. A questão da comunicação, que, para mim, é o elemento principal, que deve estar aí atravessado nas ações dos professores em sala de aula, no eixo alfabetização, e seja ele qual for nos anos posteriores, né? É eu poder perceber
que tipo de comunicação aquele aluno com autismo, com deficiência mental, com problemas sensório-motores graves, porque esse é o público da inclusão em relação às leis, me demonstra, ele mostra, ele me dá pistas mesmo não falando. Então, que elementos dessa comunicação eu posso trazer para desenvolver meu trabalho de sala de aula? Cito outras leis, né, que vão falar de adaptações razoáveis, né, são modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretam ônus desproporcional ou indevido. Ou seja, eu não preciso mudar a estrutura da sala de aula para que esse aluno fique aí. Né? Uma classe adaptada não está mudando a estrutura. É um elemento só diferente, mas não muda a estrutura, nesse sentido. E aí, aqui também, além da lei brasileira, é uma resolução que vai fazer a implantação dos AEEs, que vai falar também desses recursos de adaptações, e um parecer também que eu faço destaque, que é aqui do Estado do Rio Grande do Sul, porque provavelmente os professores do Estado também vão se amparar nele, que vai gerar todas as regras de educação especial. Bom, aí a gente retoma aquilo que a professora Luciana Piccoli trabalhou conosco, sobre diferenciação pedagógica. E a gente faz a pergunta, e a diferenciação pedagógica, o que tem a ver com o estudo? Tem a ver? Não tem a ver? A gente tem que pensar. Retomamos a questão do que é diferenciar. Lembro da Luciana falando da discriminação positiva, e retomamos isso, porque é extremamente importante. Quando eu discrimino, eu seleciono, eu separo, nesse sentido que é a discriminação positiva. É eu identificar que aquele aluno tem uma deficiência intelectual, que aquele aluno tem um autismo, que aquele aluno tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é de outra ordem, né, que são outras intervenções, não são as mesmas, e poder pensar exatamente esta diferenciação de intervenção. Fica a pergunta, e a diferenciação pedagógica, na verdade? E aí a gente chega a algumas conclusões que são importantes e que, por isso eu digo que fiquei agraciada de me deparar com esse conceito, porque, na verdade, a diferenciação ela nos honra com a possibilidade do trabalho conjunto entre um professor de uma determinada área, que, no caso, vamos apontar do AEE, né? Um professor especialista de educação especial, que tenha uma função mais individualizada, ou com pelo menos pequenos grupos de alunos, mas que tem que fazer uma conexão com o que acontece na sala de aula, porque senão não faz sentido. Não faz mais sentido não ter essa comunicação e a gente poder pensar em conjunto, pensar junto, planejar junto ações que serão desenvolvidas lá na sala de aula. Qual a diferença, então, ou o que separa a adaptação curricular e diferenciação pedagógica? É a mesma coisa? Não, não é. Diferenciação pedagógica é quase como uma obrigatoriedade, posso dizer isso, Luciana? É uma obrigatoriedade de ação docente. Seja para que aluno for, independente da modalidade desse professor, né? Não precisa, professor especial, professor alfabetizador, professor de matemática, a diferenciação pedagógica é uma necessidade para dar conta dessa discriminação positiva que eu sou obrigada a fazer enquanto humano. Porque não dá para colocar todo mundo no mesmo saco de gatos, não dá. A gente já viu, já sabe que a gente não aprende do mesmo modo. Então, por esse caminho é que a gente faz essa diferença entre adaptação curricular e diferenciação pedagógica. Diferenciação pedagógica é responsabilidade do professor, a adaptação curricular é responsabilidade de todos na escola. Por quê? Porque quando eu for elencar objetivos na escola, para o primeiro trimestre, a gente vai mostrar essa contrapartida, né, Cláudia, que a gente conseguiu avançar um pouquinho esse ano na escola, como um exemplo. Isso é uma adaptação curricular. Eu estou modificando objetivos
para dar conta daquele aluno que não tem a mesma funcionalidade de alguma questão importante nas relações com a aprendizagem, para dar conta dos seus conhecimentos. Então, eu vou mudar objetivos, eu vou mudar tempos de escolarização, por quê? Porque a gente sabe, a gente precisa avaliar que nem todas as crianças, por exemplo, eu vou trazer uma prática bem real, que possuem autismo, elas não têm condições, não estou falando no geral, a gente tem que avaliar se o João, que possui autismo, tem condições de permanecer 4 horas e meia na sala de aula, 5 dias por semana. Pode ser que não. Pode ser, mas pode ser que sim. Então, o que a gente faz nas outras horas? A gente viu as oficinas de música, nós temos muitos alunos que têm uma diferenciação curricular, que é uma adaptação curricular, que daí não é só da ordem do professor. Essa é a grande sutileza da diferença. Então, a gente conclui trazendo um pouquinho do nosso entendimento sobre esse ponto da diferenciação pedagógica em relação aos processos inclusivos. A diferenciação pedagógica não diferencia deficiências, dificuldades de aprendizagem, patologias e outras características pessoais ou grupais. Por quê? Porque não é só para aluno de inclusão que eu tenho que fazer diferenciação pedagógica. Eu tenho que fazer para aquele que aponta, né, uma distância de alguns níveis de ensinagem que eu propus. Seja para a questão da escrita, seja para a questão da leitura, seja para a análise morfológica das palavras, para análise de texto, para análise de frases, e assim vai. Para o conhecimento dos diferentes gêneros literários, e aí vai. Esse é o ponto. Possibilita que, pela marca da diferença, se explicite intervenções pedagógicas necessárias para que cada um dos alunos aprendam no mesmo ambiente da sala de aula. Essa é a diferença. A adaptação curricular pode gerar movimentos dentro da escola, em que esse aluno vai estar participando, sim, coletivamente, com todos, e daqui a pouco não está nesse grupo, ele está lá na oficina de música, porque ele tem uma potência de música que pode ser aproveitada, desenvolvida, e quem sabe no futuro está o tempo inteiro com os seus colegas. E assim, essa mobilidade na escola é mais de adaptação curricular. Considera a sutileza da diferenciação através da comunicação, da atividade, do recurso, do ajuste de objetivos e conteúdos, a distinção das necessidades dos alunos no ensino. Então, acho que a diferenciação desde o início, assim, eu lembro muito do vídeo da Lu, que traz exatamente isso, uma sutileza. Às vezes a atividade ela não é diferente na distribuição, ela é diferente na intervenção. Aqui, só para mostrar um pouquinho, aparece, então, nosso trabalho conjugado, né? Que também se dá num momento bastante bacana. Eu acho que a Cláudia inicia, então, numa nova gestão de escola, mudou direção de escola, eu permanecia na CIR, já tinha feito trabalho com a Denise Maia em sala de aula, como supervisora. Chega a Cláudia e, claro, a escola ela não para, né? Ela o tempo inteiro está em movimentação. Então, diante de algumas questões que a gente já discutia naquele coletivo, quando a gente começa o trabalho, surge, então, a ponderação da Cláudia nesse sentido, de poder desdobrar os objetivos em função dos alunos de inclusão. E na nossa escola em especial, uma escola com quase 1.200 alunos, e numa proporção de 2 alunos de inclusão, mais ou menos, por turma. Chegamos a ter, nesta turma aqui, 5 alunos de inclusão. E não é porque a gente está juntando todos eles, é porque são muitos, e eles estão distribuídos, algumas turmas vão ter um pouquinho a mais. Então, nesta turma, são 3 elementos, são 3 planejamentos, né, Cláudia?
São 3 níveis de desdobramento desses objetivos aí. Então, o grupo coletivo pensou alguns objetivos para a oralidade. Vou só citar esse assim, como exemplo. Organização e clareza de ideias, conseguindo se fazer entender através da oralidade. É um objetivo do primeiro trimestre do 4º ano, né? 4º ano. 4º ano. Saber apontar e ou usar gestos para fazer-se entender no espaço da escola. Apontar figuras referentes à rotina e ou desejos. Por que esse que está aí em amarelo destacado? Porque são 2 alunos com autismo bastante... do primeiro, com situações de que não fazem uso de fala, não fazem uso da oralidade, mas eles podem, de algum modo, se fazerem notar, se perceber. Por quê? Porque a gente quer que eles consigam se fazer entender. Como que eu vou entender, então, uma criança para além da fala? Que outros elementos de comunicação ela pode usar, se ela não vai fazer uso, porque essa função não está instaurada nesse momento. Não é meu objetivo fazer com que essa função, não é o objetivo do professor da sala de aula. Pode ser do especialista, do fono, de outras áreas. Mas do professor não é. Mas eu quero que a gente se comunique. Então, o uso de gestos, apontar para alunos com autismo é uma função fundamental, que a gente não discute muito sobre isso, mas é fundamental. É a primeira função quando a gente está aprendendo. Por quê? Porque quando eu aponto, é sinal que eu me desloquei, eu estou considerando o outro na comunicação, na interação. Então, é importante. E aí a gente faz todos os desdobramentos em relação... A gente traz assim só como recorte. E aí, nesse final, então, a gente traz para compartilhar alguns recursos que a gente teve que fazer uso e que surgiram, então, dessa parceria entre coordenação pedagógica e atendimento educacional especializado. Vou deixar para te falar, contar um pouquinho. Prometo que é bem rapidinho. Esse aí foi assim, no final do ano passado, eu fui procurar a Berê, né, para a gente pensar, tentar achar uma parceira, tá? Aí eu fui assim cheia de dedos, né, falar com a Berê, como é que a gente podia, para começar o ano seguinte, né, mobilizando os professores, que eu queria que ela desse ideias para os professores o que trabalhar com esses alunos de inclusão, porque a gente fica bem perdida dentro da sala de aula e acaba renegando um pouquinho. E eu cheguei toda assim, né, para falar com ela assim, Cláudia, eu tenho uma ideia que eu queria ver contigo, ver se dá. Eu também vim aqui para ter uma ideia contigo. Aí a gente sentou, ela me mostrou essa ideia do caderno. E aí eu disse, Berê, tu leu meus pensamentos, porque eu vim aqui atrás disso. Então, esse caderno é assim, ó, cada aluno da nossa escola tem esse caderno, é um cadernão universitário, que tem o nome dele. Lá no final tem o parecer, todos os pareceres dele, escolar, e tudo que ele é capaz de fazer. E aí, o professor tem a incumbência, então, a gente entrega esse caderno ao professor, esse caderno fica na sala de aula. Esse professor tem a incumbência de, pelo menos uma vez por semana, fazer uma atividade diferenciada para esse aluno. Sempre com a nossa assessoria, a gente senta com esses professores semanalmente, o que tu pode propor, ele avançou nisso, então vamos para outra coisa, ele não está avançando, então vamos um pouquinho aquém, para atingir esse aluno. E está sendo tribom isso aí, porque daí faz com que os professores se mobilizem para fazer, estão se sentindo responsáveis também por essas aprendizagens, e estão vendo que é possível sim, porque aqueles objetivos que eu apresentei para os professores é para todos os alunos. Agora, a forma como eles vão atingir esses objetivos é que vai ser o papel do professor ali, e que foram aqueles desdobramentos que a Berê conseguiu fazer e apresentar para os nossos professores. E assim eles
acolhidos. Acolhidos, respeitados, né, que a gente sabe que é um trabalho difícil e que a gente está ali para dar apoio para eles. E eu espero que tenha longa vida esse caderno. Esse caderno é para ficar com o aluno o ano que vem, ele vai continuar, porque ali vai ser o dossiê desse nosso aluno. A gente vai ver toda a vida dele a partir do ano de 2017, né, todas as atividades, todas as potencialidades que ele pode apresentar. Na verdade, ali onde aparece o envelopinho é onde a gente coloca as últimas avaliações, exatamente para explicitar qual o momento desse aluno, né? Então, não precisa fazer uma avaliação aprofundada de sondagem, porque a gente já faz isso todo trimestre. Então, iniciar o ano com essas referências é a carta. Está ali, também é um modo de comunicar. Então, na antecapa do caderno, esse texto ele vai falar da importância e do dever do professor de apresentar propostas diferenciadas para esses alunos, onde haja registro. A importância do registro, porque muitas vezes a gente vê que os colegas vão para conselhos escolares e tem muitas folhinhas em branco, como se aquilo fosse o registro. Não, aquele é o registro do não fazer do aluno, mas principalmente do professor. Então, no sentido de poder, bom, se não deu isso, o que tu propôs, então? Que outra intervenção foi feita? Então, o caderno ele é conjunto no sentido de, ele é do aluno e do professor, mas ele fica, ele não vai para casa. Ele é um registro para a gente manter história de registro de atividades. As fotos não ficaram boas, onde já aparece o registro dos professores, eles fazem, inclusive, comentários, né? Ah, hoje conseguiu fazer a forma da letra A, hoje conseguiu escrever todo o seu nome, e nesse sentido, de poder falar da evolução. Aqui são outros recursos também compartilhados entre professor de sala de integração e recursos, a EE, e sala de aula, né? Porque, claro, a gente tem a chance, enquanto educador especial, de experimentar recursos, né? E eu confesso para vocês que, durante muito tempo, não havia essa necessidade de compartilhar. Era como se fossem trabalhos completamente diferentes, dentro do mesmo contexto, o contexto da escola, com objetivos que deveriam ser os mesmos, né? A gente dicotomizava trabalhos. Então, nesse momento, a gente está compartilhando ideias. Então, se o professor tem uma ideia, e eu agradeço muito a Denise Maia, que foi uma mentora da utilização desses materiais que a gente chamou de... que são, a gente pode reusá-los, reutilizá-los, porque eles são plastificados. E com aquela caneta marcadora, a gente pode fazer quantas vezes quiser. E o treino é essa questão de fazer e refazer. E no caderno, muitas vezes, o apagar fica muito ruim. E eles adoram, os alunos, quando se dão conta que esse material, eles têm ali, do ladinho, na classe deles, é fantástico como eles passam a usar. Especialmente esse recurso aqui, que é um alfabeto silabado, onde tem a letra, uma imagem que eles escolhem de referência, para lembrar, porque são recursos de tecnologia assistiva, são recursos que hoje, aqui na universidade, a Liliana Pazerino tem estudado bastante, que ela chama de soluções assistivas, que são essas soluções que a gente dá no cotidiano, não é nenhuma tecnologia super aprimorada, é aquilo que eu tenho que fazer no cotidiano, é uma solução cognitiva. Também tem pouquíssimo material sobre isso, né? E que é o foco do nosso trabalho. Qual o recurso assistivo para a memória que eu utilizo? Eu tenho 3 alunos bastante graves, que possuem paralisia cerebral, que não vão ter a função da memória resgatada em menos de 10 anos, e a gente não tem bola de cristal para saber, mas eu tenho a obrigação de possibilitar recursos para essa memória. É essa função que não está bem, o resto ele consegue fazer, porque se ele tem o recurso visualmente na frente dele, ele consegue escrever palavras, ele consegue pensar,
com ajuda, mesmo que seja ainda lá na zona de desenvolvimento proximal. Ele consegue fazer isso. E é um recurso que tem que ficar à vista. Ele não pode estar colado no caderno. Ele não pode ser um álbum que o aluno vai folhear e ele está procurando a letra C. E aí ele vai lá. Onde é que está a letra C, fulano, lá no caderno? Aí ele vai lá e procura no álbum. Achou a letra C, fechou o caderno para escrever na folhinha, já esqueceu. Foi a função. Então, o que a gente faz? Do lado, é para ficar, é um recurso como um lápis. Está ali do lado do lápis. Então, eu passo, né? Quando a gente está escrevendo em sala de aula, eu posso mostrar. Olha lá, no alfabeto. Onde que está a letra C? Bota o dedinho, aponta onde é que está o C. Ah, está aqui, então agora escreve. Não fui eu que encontrei, foi ele que encontrou, mas ele precisa desse recurso de visibilidade para ativar a memória. E assim, várias outras coisas, a questão silabada. A gente fez muitos recursos de matemática, né? A nossa máquina de calcular aqui, que também a gente encontra muito hoje na internet, né? Tá, estou terminando. E aí vai. Depois vocês vão receber o material, podem explorar, né? Uso conjugado, ali está, é aquele mesmo recurso onde aparece o alfabeto silabado. Eu estou escrevendo aqui uma atividade que foi feita na sala de aula, eu estou reescrevendo no computador. Por quê? Porque eu tenho, esse menino tem uma dificuldade motora muito grande, eu não tenho que fazer ele fazer um esforço, não é função minha ele ficar treinando motricidade. Não, a função minha é ensinar ele a ler e escrever. Então, eu tenho que usar o computador para que isso seja mais leve, para que flua o que eu estou querendo, que é leitura e escrita. E aí vai. Então, a gente agradece. Nosso muito obrigado pela oportunidade.